Olá, acadêmicos! Estou aqui muito feliz, muito contente de poder falar com vocês sobre a nossa atividade prática orientada, APO, que é tão essencial e tão necessária para a gente pensar um pouquinho mais, né, sobre as questões vivenciadas pela nossa disciplina Comunicação e Práticas do Consumo. A nossa atividade será realizada, conforme um estudo dirigido. Então, eu desenvolvi algumas etapas, serão 3 etapas em que a gente vai poder, de alguma forma, aprofundar esse conhecimento sobre a relação do consumidor com a marca, principalmente esse consumidor contemporâneo, que é mais ativo e mais afim de causas sociais, né? Mais relacionado à ideia do consumo sustentável e de atividades mais ecológicas, mas a gente vai compreender essas marcas, as transformações que elas sofreram ao longo do tempo e como que ela se relaciona com esse consumidor no contemporâneo. Acredito, né, que essa atividade de estudo dirigido vai poder auxiliá-los na maior compreensão da temática, a gente consegue aprofundar um pouco mais e vai de alguma forma auxiliar a correlacionar, né, trazer essa importância de conhecimento desse consumidor, de conhecimento desse contexto social histórico também e de como trazer elementos significativos para a marca no sentido de desenvolver uma melhor relação e uma melhor comunicação com esse consumidor do contemporâneo, que é esse sujeito que a gente está interessado agora. Bom, então, nessas 3 etapas, né, de desenvolvimento, a primeira delas a gente vai trabalhar a exploração, né, o conhecimento e a compreensão. Então, nesse momento, né, nessa primeira etapa, o que vocês vão ter que fazer? Eu quero que vocês vão procurar, então, vão desenvolver esse trabalho de exploração, seja, né, em diversas mídias, enfim, né, principalmente buscando o histórico do desenvolvimento dessa marca, que vocês escolham 5 marcas, né, que tenham sofrido mudança na imagem ao longo do tempo. Então, vocês vão pegar aquela marca, principalmente em relação ao logotipo, vão ver, teve mudança, não teve? Essa marca mudou aí a estratégia de comunicação com o consumidor? Então, eu peço que vocês selecionem essas 5 marcas, né, e façam um resumo apontando quais as principais mudanças que essa marca assumiu. Né? Então, vocês vão pegar, escolher as 5 marcas, né? Fazer aí essa análise e verificar, teve mudança na logomarca, no produto, nas cores, observar como que essa marca procura se aproximar do consumidor. É uma forma de fazer um resumo, sintetizar, então coloca, né, informações pertinentes que me acusem essa mudança, que mostrem essa mudança, que mostrem todo esse processo vivenciado por essa marca. Não precisa ser extenso, é um resumo, no máximo 1 página, tá? Então, vocês podem, numa mesma página, né, nesse mesmo resumo, falar, então, um pouco de cada uma das marcas, de forma breve, sucinta, mas que demonstrem que vocês foram procurar conhecer. Né? Então, vocês vão ter um tempo para estar desenvolvendo essa atividade. Informo, pessoal, que as aulas ao vivo vão ser essenciais para a gente se aproximar, para a gente poder falar um pouquinho também sobre essa atividade e também é de extrema importância saber que alguns conteúdos que eu vou trabalhar nas aulas ao vivo, eles vão estar sendo cobrados nessa atividade de estudo dirigido. Então, eu vou cobrar, eu vou trazer aí uma percepção em relação àquilo que a gente viu nessa aula ao vivo com o desenvolvimento desse estudo dirigido. Então, na segunda etapa, então a segunda parte desse trabalho, eu vou precisar que vocês apliquem e analisem. Então, vocês vão, dessas 5 marcas que vocês selecionaram lá na primeira etapa, vocês vão escolher 2. E eu sugiro, pessoal, que sejam marcas, às vezes, que tenham
Vocês podem escolher marcas bem diversas, então assim, que o público-alvo seja diverso, que o produto seja muito diverso, para vocês analisarem as mudanças. Ou vocês podem pegar duas marcas que têm o mesmo nicho, o mesmo público, o mesmo produto, né? Então, por exemplo, né, o setor daquela marca é vestuário, né? E vestuário masculino, mas são marcas diferentes. Então, assim, é possível analisar? Possível analisar, né? Então, vocês podem pegar marcas que tenham essa mesma perspectiva ou marcas muito diversas. E daí fica a critério de vocês, naquilo que vocês se sentirem mais à vontade para fazer essa análise. Porque a gente vai fazer uma comparação, né? Um quadro. Primeiro vocês vão fazer uma tabela comparativa, que eu deixei de exemplo, né? Então, vão colocar lá o nome da marca, colocar a data de criação, qual que é o nome que ela utiliza, vocês colocam ali onde está a marca X e marca Y, né? Então, a data de criação, o nicho de mercado, produto central, qual que é o carro-chefe dessa marca, quais as cores que ela utiliza na comunicação, quais estratégias que vocês conseguiram perceber para se aproximar do consumidor e quais as mudanças mais marcantes observadas. Vocês podem fazer em tabela mesmo, tá? Construir ali a tabelinha de vocês para a gente poder visualizar essa comparação. Ainda nessa etapa, né, eu quero que vocês façam uma análise mais pormenorizada, né, dessas duas marcas. Então, aí vocês vão fazer uma análise em formato de texto mesmo, correlacionando as cores utilizadas e os arquétipos que a marca utiliza para passar a sua mensagem, tá? Então, eu deixei a sugestão de um artigo, que é o artigo A Construção Emocional das Marcas, o uso de arquétipos e estereótipos, né, do autor Cardoso. Então, assim, pode ser no máximo uma página, mas que seja um texto que traga esses elementos que a gente consiga observar. Esse conteúdo, tanto de comunicação através das cores, como comunicação através dos arquétipos, a gente vai ter lá na nossa aula ao vivo. Então, é super importante a participação de vocês. Depois que vocês concluem essa etapa, né, a gente vai para a terceira etapa desse estudo dirigido, que é uma etapa também muito importante, né, que a gente vai, de alguma forma, fazer uma criação, vai fazer uma síntese, uma avaliação, mas vai olhar para essas marcas. Então, eu deixei um artigo de sugestão, que é a sustentabilidade ambiental como estratégia das marcas verdes, é um artigo de Almeida e outros autores, que vai trazer essa concepção de consumo sustentável, né, principalmente em relação às estratégias utilizadas, né, relacionadas à economia ecológica. Então, o que eu quero? Que dessas duas marcas que vocês analisaram ali na segunda etapa, vocês escolham uma, né, dessas marcas, e aí vocês vão ampliar o conceito da marca em relação ao consumo sustentável. Então, o que acontece? Pode ser que uma das marcas que vocês vão escolher já tenham aí estratégias relacionadas ao consumo sustentável, então vocês podem trazer, né, o que essa marca vem fazendo e apontar criticamente o que pode ser melhorado, né? Então, vocês podem ampliar esse conceito, ou pode ser que essa marca ainda não tenha estabelecido estratégias para se aproximar desse consumidor contemporâneo com base na questão da sustentabilidade, economia solidária. Então, aí vocês vão ter que criar, né, esse conceito numa perspectiva mais crítica. Por isso que é importante ler o artigo e fazer essa análise conjunta. Eu espero que vocês escrevam, né? Essa é a parte mais densa, mas que vai exigir muito também desse processo criativo de vocês e dessa criticidade para olhar para essa marca e ver o que pode melhorar e também para pensar em como que ela pode se relacionar melhor com esse consumidor. Então, nesse processo, né, eu gostaria que fosse um texto um pouco maior, com maior profundidade. Não impede que vocês procurem em outros artigos, em outros conteúdos, mas que tragam essa perspectiva de um processo mais criativo. Então, assim, vocês vão passar nessas etapas por todo esse desenvolvimento de avaliação, de comparação,
entendimento das marcas, mas em relação a esse conceito contemporâneo, dessa aproximação de um consumidor que é ativo, que escolhe aquilo que vai comprar e que desenvolve a sua relação e identidade com a marca. E é um sujeito desse contemporâneo que também está atrelado a essas causas sociais. Então, é de suma e extrema importância que vocês olhem para esse sujeito, né, e pensem essa marca numa estratégia de que se aproximem desse sujeito contemporâneo e que a gente traga esses elementos do consumo sustentável para a marca se não tiver. Ah, mas professora, a marca que eu escolhi já desenvolve uma estratégia sustentável. Então vamos analisar criticamente o que tem dado certo, se ela mudou alguma estratégia em relação a esse elemento, né? Então às vezes desenvolvia um produto, o produto estava desenvolvido nessa forma mais sustentável e decidiram em algum momento aí do seu percurso histórico, né, no seu percurso de desenvolvimento, se aproximar de outro contexto mais sustentável. Então, o que mudou, o que aconteceu, como que a marca se apresenta em relação a isso no mercado. Eu acredito que não vai ser difícil para vocês, acredito que vocês vão ter uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos, mas também trazer elementos tanto das aulas conceituais quanto principalmente das aulas ao vivo, e eu acho que a gente vai estar dialogando para construir esse trabalho de uma forma que seja significativa e, sobretudo, que traga aprendizado, porque isso é mais importante, né? Se envolver com essa estratégia de pesquisar, buscar, mas também desenvolver o olhar um pouquinho mais afinado para aquela mensagem que a marca traz e como é que ela se relaciona com esse consumidor, né, que é tão importante para o desenvolvimento das propagandas, das marcas, dos marketings de forma em geral. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha contribuído e desejo um excelente trabalho, estudo, desenvolvimento da aprendizagem, que seja um momento muito rico e significativo para todos vocês.